Nós vamos iniciar a nossa reunião da noite, lendo a mensagem, em seguida fazendo a prece. O título da mensagem é Perdoa agora. Não te detenhas. Torna à presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma, antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que o seu braço, armado pela incompreensão, deferisse contra ti o golpe deprimente. Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde, é possível que não possas, por tua vez, suportar o horrendo assalto da ira e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao teu lar ou à tua luta e espalha de novo a bênção do amor, com todos os corações que jazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Não hesites, porém, perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque, provavelmente, amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Francisco Cândido Xavier, assim vencerás pelo Espírito Emmanuel. Querido Mestre Jesus, é com muita alegria que nos reunimos nessa casa, nessa noite de segunda-feira, para em teu nome buscarmos os esclarecimentos, a luz da doutrina espírita, que nos ilumina, que nos faz trilhar os nossos caminhos com mais certeza e que nos faz acreditar que nós podemos modificar nossas vidas, nossos pensamentos e podemos, com certeza, te alcançar, Mestre. Nós agradecemos a tua presença amiga no meio de nós, representada pelos benfeitores espirituais, por aqueles que dirigem a nossa casa, esse armazém de bens, chamado assim pela benfeitora Anita Borella, seu Mateus Fernandes Fraga. Como agradecemos também a presença daqueles espíritos que, na qualidade de aprendizes como nós, vêm ter conosco para buscar a mensagem da noite e se fartarem dela. Abençoa, Mestre, todas as atividades acontecendo nessa casa, a evangelização das crianças, a pré-mocidade, todos os trabalhos feitos, o SOS Preces. Abençoa o nosso expositor da noite, para que ele, encharcado da tua luz, possa nos passar a mensagem carinhosa, de forma descontraída, como é costume dele, mas com muito conteúdo. Assim, em teu nome, nós iniciamos a reunião da noite, esse encontro feliz, dando graças a Deus que assim seja. Sejam todos bem-vindos, os que participam da reunião pela primeira vez, como aqueles que já são frequentadores regulares, e também os internautas à distância. Os que vêm pela primeira vez e os frequentadores já regulares, nós convidamos para vir em outros dias da semana, em que temos para oferecer, e a casa oferece vagas para os grupos de estudos, que são muitos,
e vários dias da semana, como também para o trabalho no bem, que também é bastante grande e precisamos de trabalhador com certeza. Pedimos a gentileza de desligarem o celular. Desligar. Porque muitas pessoas pensam que desligaram e depois ele toca mesmo, porque ele gosta também de participar da reunião. A reunião é tão boa que até o celular gosta. Até o celular gosta, acredita? Hoje quem fala para nós é o Falcone. E com ele, microfone, nossa atenção, o silêncio, que todos sabem que é muito útil para nós. Assim passamos para ele a palavra e o nosso carinho e atenção. Muito obrigada. Testando. Prezadas irmãs, prezados irmãos, jovens de todas as idades, queridos companheiros internautas, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Onde ele passava, suas pegadas deixavam marcas de luz. Acompanhado por aqueles 12 homens, que eram homens do povo, pessoas simples, que ele foi arrebanhando, pescadores, um coletor de impostos, um jovem que estava debaixo de uma tamareira, dizendo, só saio daqui quando encontrar o caminho da luz. E cada um foi chegando ao seu tempo e à sua hora. Após o primeiro ano de trabalhos dedicados à comunidade, trazendo a mensagem da Boa Nova, um fato aconteceu e está registrado por João em 2 versículos e por Marcos em 3 versículos apenas, mas de uma grandiosidade que vale a pena trazermos para as nossas reflexões. Narram os espíritos amigos, ampliando os caminhos do Evangelho, que um jovem começou a ser visto acompanhando à distância os trabalhos do Mestre. E este jovem trazia a cabeleira negra caindo sobre os ombros, os olhos muito grandes, atentos, traços finos e fortes ao mesmo tempo. E onde Jesus estava, ele estava por perto. Na sua simplicidade, carregava 2 embornais, um atravessado da esquerda para a direita e outro atravessado da direita para a esquerda, à moda dos homens que viajavam pelos caminhos daquelas terras empoeiradas. Num dos alforjes, com pele de carneiro, ele trazia alguns instrumentos de escrita, recipientes com sais coloridos, penas. Trazia ali os instrumentos da escrita, sais, e trazia 2 rolos de madeira, onde haviam enrolados pedaços de pergaminhos, colocados dentro de um invólucro, de um tecido de linho muito suave. Trazia também neste embornal uma flauta, um pequeno pífano, que de vez em quando assoprava, trazendo canções e músicas do povo e da época. Do outro lado, trazia uma alaúde, um instrumento de cordas, que tangia ao entardecer, encantando a todos. A sua roupa era a roupa da época, calçava alpercatas gregas, um manto, uma túnica azul escuro, e por cima dela, um manto marrom. Parecia que era um egípcio,
ninguém sabia a sua nacionalidade. Mas ficava difícil porque os egípcios não tinham olhos tão expressivos como aqueles que ele trazia na face. E este jovem, certo dia, foi admoestado pelo mais jovem dos discípulos, que passando pela praça do mercado, numa das ruas que levavam ao caminho das ladeiras, ele viu um movimento inusitado e aproximando. Viu aquele jovem tomando atitudes que João achou por bem coibir. Achou por bem dar uma parada naquele procedimento. E disse ao jovem: você não pode fazer isso. Você não está autorizado a proceder desta forma. Você não faz parte do grupo dos 12. E o que é que o jovem fazia, que pode ter incomodado a João? Este jovem acompanhou Jesus durante vários meses, naqueles 2 últimos anos da sua vida pública. Jesus abria a boca e falava. Ele sentava, encostava-se numa árvore, numa pedra, ou cruzando as pernas uma sobre a outra, tirava os seus instrumentos e escrevia, anotava, compilava as palavras do mestre, juntando uma série de rolos e de pergaminhos e de peles de ovelhas preparadas para a escrita, como se ele soubesse que mais tarde aquilo teria que virar um livro. À noite, recolhia-se numa pensão simples, ou no celeiro na casa de alguém que lhe oferecia guarida, acendia o candeeiro de azeite e reorganizava as escritas. Transformava vários daqueles poemas que Jesus apresentava de maneira natural em rimas, que depois eram transformadas em canções, e ele compilava, anotava, corrigia, decorava. Ele pôde testemunhar quando, estando na praia, a meio caminho da cidade, Jesus voltava com os 12 companheiros da região de Gadara, e uma multidão se aglomerava na praia, e entre elas o chefe da sinagoga de Cafarnaum, Jairo, esfregava as mãos nervosamente, e quando a barca bate com a quilha na areia grossa e os homens descem, Jairo aproxima-se e o jovem assiste ao diálogo daquele pai aflito pedindo ao mestre que intercedesse, que socorresse a sua filha de 12 anos, que de repente tivera um vágado, um tremor e desfalecera morta. Os médicos tentaram tudo, a respiração paralisou, o coração fez um estacato e a jovem morrera. E ele vem e diz: Senhor, eu sei que tu tens poder sobre os vivos e os mortos, e se desejares, minha filha voltará à vida. Ele viu quando o mestre destaca 3 companheiros, João, Tiago e Simão. Diz aos outros que aguardem, que conversem com a multidão, e sai acompanhando Jairo para a periferia da cidade. E chegam a ele as notícias alviraceiras de que a jovem havia voltado à vida. Ele registra. Numa outra oportunidade está ele em Cafarnaum, quando naqueles becos apertados, ele toma conhecimento e é testemunha visual, presencial, de uma mulher que toca o manto de Jesus. O mestre para, olha para trás e diz: de mim saiu virtude. E Simão, naquela delicadeza de pescador e homem do povo que ele era próprio, diz: mas mestre, como vamos saber? Alguém me tocou, disse Jesus. Como vamos saber quem te tocou? Estamos apertados, todos nos apertam, nos tocam. E Jesus diz: alguém me tocou de maneira diferente. E quando ele vira, a mulher está de mãos estendidas. E ele presencia a cura da mulher hemorroíça.
Ele frente. E Jesus passa por ele. E o manto do Cristo está ao alcance das suas mãos. Vencendo a multidão, ele leva suavemente a mão e oscula o manto de Jesus. O mestre olha para ele, seus olhos se encontram e suavemente Jesus põe as mãos na cabeça do jovem. Nenhuma palavra, nenhuma sílaba foi trocada entre aqueles dois homens. E o mestre seguiu. E o mestre seguiu. E ele anotava, escrevia, falava. E certo dia, estava nos caminhos que levavam para a colina, na saída da praça de Cafarnaum. E a multidão começava a se aglomerar. E ele viu dezenas que viraram centenas, centenas que se multiplicaram, de homens, mulheres, crianças e idosos, aguardando a chegada de Jesus. Passou a primeira hora, a segunda hora, a quarta hora, e nada de Jesus chegar. Onde estaria o mestre? Ele se indaga. Ele que está sentado à sombra de uma tamareira, seus materiais prontos para serem utilizados, e ele começa a ver que a irritação vai tomando conta do povo. E ele pergunta-se, o que é que Jesus faria se estivesse aqui agora? De repente, um homem convulsiona no meio da multidão, logo à sua frente. É tomado de estertor, a baba escorre do canto da boca, os olhos reviram. E na tradição da época, alguém grita, está endemoniado, está possuído por um espírito imundo. Ele deixa os seus alforjes, seus embornais de lado, ergue-se, e tomado por uma força que ele mesmo desconhecia, aproxima-se do jovem, impõe as mãos sobre a sua cabeça, segura com firmeza, e diz a ele, em nome de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Deus, sai deste corpo espírito imundo. E o homem urrou e convulsionou mais fortemente. Cai na poeira da praça do caminho, rola nas terras poeirentas e de repente para. Os olhos abrem desmesuradamente e ele olha em volta, limpa a baba que escorre pelo canto da boca, envergonhado, bate a poeira das vestes, levanta-se e sai andando normalmente. A partir daí, outros convulsionam, e ele vai impondo as mãos. Jesus, o Cristo, liberta-te, liberta-te e liberte-se do sofrimento. É neste momento que João passa e vê um homem que não era do grupo dos 12, curando em nome de Jesus. Admoesta, dizendo, você não está autorizado a este comportamento. Mas volta logo em seguida, passado coisa de alguns minutos. Por quê? Jesus está chegando e o jovem discípulo vai estar com o mestre. E diz a ele, mestre, o senhor não sabe, com as palavras do Falcone, né? Falconizando, o senhor não sabe o que eu acabei de ver ali na praça agora. O que foi? Aquele jovem do manto marrom que fica anotando tudo que o senhor fala, está lá pondo as mãos e curando em teu nome. E Jesus perguntou a ele, o que é que você fez? Eu proibi, ele não faz parte do nosso grupo. E Jesus diz a ele, João, quando aprendereis? Quem não é contra mim é por mim. Como quer dizer? Quem te autorizou a proibir alguém de trabalhar em meu nome? Se o que ele faz é o que vocês fazem, se o que ele faz é em nome de Yahvé, de Jeová, que não é o nosso Jeová, Jeová é Deus para o israelita, deixa-o livre para cumprir a sua missão. João é tomado de uma palidez quase mortal. Imagina uma bronca de Jesus Cristo, uma bronca do Fernando Emílio, já põe a gente branco. Minha camisa era verde quando eu cheguei, ele me deu uma bronca ali, ela ficou branca. João, como diz a meninada, vira nos calcanhares e volta e diz a ele, pelo amor de Deus, continue a fazer o que você está fazendo, o mestre ainda me deu bronca por sua causa.
E o jovem continuou. Ele acompanhou à distância os momentos difíceis do julgamento, a prisão de Jesus, aqueles momentos difíceis da crucificação, e à distância acompanhou e registrou tudo. E quando Jesus, na presença dos 500 da Galileia, desmaterializa-se, voltando às dimensões espirituais, ele sentiu uma solidão muito grande, porque não teria mais aquela voz do rabino, do pastor, do rabi, do benfeitor, do mensageiro, do educador. Sentiu um vazio, um desespero muito grande. E no celeiro aonde se recolhia, naquele momento, naquela noite, ele chorou convulsivamente, até desfalecer num sono de esgotamento. E alta noite, madrugada, ele sonhou que Jesus vinha na sua direção, abria-lhe as mãos e dizia: continua a tua tarefa, mas eu venho convidar-te que não apenas fale das coisas da terra, mas fale das coisas da eternidade. Liberta aqueles que pararem para escutar a sua voz, liberta-os da ignorância e convida-os a estarem comigo, porque eu sou o bom pastor e conheço uma a uma as ovelhas do meu rebanho. O jovem acordou na certeza daquele encontro com o Rabi divino. E naquela manhã, ele começou a mudar o seu comportamento. Ao invés de chorar de saudades, ele consultava os seus escritos, multiplicou-os e distribuiu aos discípulos, alguns deles, alguns dos seus papiros. E pela manhã, e ao entardecer, ele tirava o pífano, a flauta, e tocava músicas que encantavam as crianças e os jovens principalmente, que se achegavam. E quando os jovens e as crianças chegavam, ele pedia que se assentassem, abria a boca e falava das histórias de um rei que veio dos céus, trazendo as pérolas da esperança, trazendo o zimbório de estrelas, para iluminar as crianças e os jovens, e dizia: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Ele dizia para as crianças: o mestre deu a cada um de vocês uma tarefa especial. E disse para nós, os adultos, que se quisermos entrar no reino dos céus, precisamos comportar como uma criança, que não guarda mágoa, rancor, ressentimento. Logo, logo volta a faina, a brincadeira. E ele falava, e junto com as crianças e com os jovens começaram a chegar os adultos. E ele falava das histórias deste rei que veio das terras do céu para abrir os caminhos para todos nós. E quando ele sentia que aquele povo, aquela aldeia, já havia escutado a sua palavra e a mensagem havia se impregnado, que as crianças estavam repetindo as suas histórias, as histórias que ele contava, daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele registrou, ele mudava para outra vila e repetia tudo novamente, para não ser pesado a ninguém da comunidade. Era tecer, cortava o couro em tiras e fazia peças artesanais que vendia, remendava barracas, costurava lonas, peles e fazia o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Eram outros tempos. Os peregrinos eram recebidos com entusiasmo e a sua palavra a todos encantavam. Quando Simão Bar Jonas é crucificado em Roma, muitas décadas depois, de cabeça para baixo, porque ele diz: eu não mereço ser crucificado como meu mestre foi. Ele estava perto, presenciou, e esteve nas catacumbas ouvindo Simão, ouvindo Paulo, o de Tarso, o antigo Saulo, ex-aprendiz de Gamaliel, no Sinédrio em Jerusalém. E ele no Império Romano,
pega o seu pífano, o seu alaúde, canta e encanta a todos com a história daquele rei que veio dos céus, para mostrar que o reino dos céus, em realidade, está dentro de cada um de nós. Apenas 2 citações. João capítulo 21, versículo 25. E Marcos capítulo 9, versículo 37 a 39. Mas o jovem do manto marrom, na sua juventude, na sua madureza, era chamado de o amigo, o jovem do manto marrom. E quando mais tarde era chamado o avôzinho, o avoengo querido que a todos abraçava e encantava com a sua palavra e com seu exemplo. Deu o testemunho da própria vida no circo em Roma, quando é flagrado, junto com outros cristãos nas catacumbas. E ele deixou a sua marca, anônima. Ninguém nunca soube o seu nome. Ninguém nunca soube a sua origem. Falava e escrevia fluentemente o aramaico, o grego, o latim. 2000 anos se passaram. E esse espírito continuou na fieira das suas reencarnações, servindo a Jesus. E ainda hoje é uma coluna, um obreiro que deixa com seu exemplo o testemunho da mensagem do Cristo. Por onde passa, por onde suas pegadas vão deixando marcas de luz, seguindo o exemplo do seu mestre, que é Jesus. E nós trazemos a sua história para reflexões, para conversarmos com o nosso eu interior. E podemos perguntar, e eu? O que eu estou fazendo? Nasci neste Brasil, com exceção do nosso português lá atrás, que veio das terras de além-mar, o nosso Serafim, que não chega no fim de jeito nenhum, já enterrou a família toda e está sobrevivendo aí, e tomara que fique muito tempo com a gente. Nascemos neste Brasil, uma terra abençoada, como todas as demais terras, mas que serviu e está servindo de berço para a continuidade das tarefas espíritas. Por situações que não nos cabem aqui agora tratar, o espiritismo surge em Paris, na figura de Leon Hippolyte Denisard Rivail, porque Paris era o centro cultural da época, era chamada a cidade luz. Havia até um ditado que dizia: é preferível ser conhecido em Paris e brilhar em Paris e desconhecido no mundo inteiro, do que ser conhecido no mundo inteiro, brilhar para o mundo inteiro e ser desconhecido em Paris. Mas, pelo clima de conflitos do solo europeu e as possibilidades das outras guerras que viriam com a Guerra Prussiana e mais tarde as outras 2 grandes guerras, a árvore, a semente do Evangelho é transladada para as terras do Brasil. E aqui, sob o comando de espíritos extraordinários, são recebidos falanges de dezenas, centenas e milhares de espíritos que fizeram a revolução cultural na Europa, que trabalharam no Renascimento, que trabalharam no Iluminismo, que trabalharam no enciclopedismo, que trabalharam na implantação da ordem, do compasso e do esquadro, na queda da Bastilha, na Revolução Francesa, nos trabalhos diversos de dignidade do homem e da mulher, naqueles momentos primários ainda, vieram para as reencarnações do Brasil. E hoje nós temos, principalmente nessa região das Minas Gerais e de outros pontos do Brasil, é fácil reconhecer os antigos franceses, os antigos espanhóis, os antigos ciganos, os antigos gladiadores, os antigos poetas, os antigos sacerdotes, freiras, que reencarnam em conjunto para a dignidade pessoal e para crescermos todos juntos nos caminhos de Jesus. O que é que nós estamos fazendo? A maioria de nós não nascemos em lar espírita. Quer ver? Vamos fazer uma enquete. Quem aqui nasceu em lar espírita? Levanta a mão e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 pessoas com boa vontade numa sala lotada no salão da FEAC. Então a maioria de nós viemos de outras escolas religiosas.
A maioria de nós conhecemos o catolicismo nas escolas protestantes ou em outras experiências diversas. E hoje estamos luarizados pela doutrina espírita que abre a minha, a sua, a nossa consciência. E vem nos apresentar um Jesus descrucificado. Vem nos apresentar um Jesus, irmão mais velho. O Filho de Deus, como todos nós somos. Um espírito extraordinariamente dinâmico, a ponto de na espiritualidade ser chamado pelos benfeitores espirituais de o Rei Solar. Sua morada, dizem os benfeitores Allan Kardec, é no Sol. Espíritos arquitetos que o acompanham na formação do nosso orbe. Ele seria, no sentido figurado para o planeta Terra, o governador espiritual, o reitor desta escola, desta universidade chamada Planeta Terra, erroneamente, porque deveria ser chamado Planeta Água. Ele é o irmão mais velho. Eu vim para que tenhais paz, e paz em abundância. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Eu vim porque sou o bom pastor. Eu vim porque sou o mestre. E ele vem nos mostrar que aquele no trabalho que ele planta a semente da boa nova, quiser ser o maior, seja o servo de todos. E ao longo dos séculos, nestes 2 milênios, vestindo togas, vestindo hábitos, vestindo roupas especiais, fizemos do seu nome comércio, fizemos do seu nome trocas, fizemos do seu nome e da sua mensagem banca de mercador. Ele que há 2000 anos atrás entrou no templo e mostrou que não era conveniente aquele trabalho daqueles homens que ali viviam de vender pombas, animais, para os sacrifícios do Santo dos Santos. Nós repetimos a experiência do mesmo jeito, vendendo indulgências, vendendo lugares no céu, criando uma imagem de um Deus castigo, de um Deus másculo, porque Deus é homem na cultura judaica. Na cultura indiana, na cultura chinesa, na cultura japonesa, nas culturas de muitas tribos, Deus é pai e mãe, Babaji, Mamaji. Deus é a ação da força superior, da causa primária, da inteligência suprema. E os Espíritos dizem que se Deus é amor, justiça, que bom que Ele é primeiro amor, que se Ele fosse primeiro justiça, ninguém escapava do chicote hoje, aqui e agora. E nós estamos na Terra, passados 2000 anos, e tendo transformado várias reencarnações, em reencarnações de comércio, de sangue, de exploração, de autoritarismo, um querendo engolir o outro, um querendo ser mais do que o outro, nos caminhos da religião que escondíamos do povo. Chegamos na doutrina espírita com Kardec, onde cada um é juiz da própria causa, cada um é advogado de si mesmo. Todos temos os mesmos direitos, deveres de acordo com as nossas possibilidades, e o compromisso único de viver o Evangelho de Jesus. É muito comum no atendimento fraterno pessoas chegarem em estado de confusão, de perturbação e disserem: Falcone, eu não sei qual é a minha missão nessa encarnação. E Mateus diz: diga a ele, comprar o Evangelho segundo o Espiritismo, ler, estudar e viver. Resumindo numa frase pequena: amor incondicional a Deus, ao próximo e a si mesmo. Mas é necessário inverter, dizem os Espíritos. É primeiro necessário que eu me ame. Porque eu posso chegar perto de Andréia hoje, de Kátia ontem, e dizer: I love you, Getaime, Olisma, eu te amo, e outras cositas más. Mas estou olhando é para a carne, apaixonado pelo corpo. É um amor sensual, é um amor paixão, demonstrado em diversos segmentos da sociedade, que quando o corpo do parceiro ou da parceira perde aquela porte esbelto,
vamos à busca de outra alma gêmea, ou de outro almo gêmeo. Gostou do almo gêmeo? É a que faz essas coisas de vez em quando. É isso. Assim, se o amor é verdadeiro, diz Pedro de Simão em uma das suas cartas, é o amor que cobre a multidão dos pecados. É o amor que atinge níveis diferenciados deste rambi-rambi das trocas dos fluidos genitais, para atingir uma dimensão maior. Não que isso não seja importante, a tal ponto que Emmanuel vai colocar na introdução do livro Vida e Sexo, que o sexo é para a vida, mas a vida não é para o sexo. Disciplina, educação. Estamos no Espiritismo em pleno século 21. E aqueles que já fizeram 20 anos, há mais de 20 anos, estamos passando um aperto que só Deus sabe. Porque ainda ontem estávamos no mimeógrafo álcool, manchando tudo, aquilo borrava até o perispírito. Estávamos na máquina de escrever ASDFG, ASDFG. Tínhamos medo de lobisomem, de assombração, de quaresma, de tudo que era. A minha sorte é que minha avó me disse quando eu era moleque: meu filho, não tenha medo que uma assombração não aparece para o outro. Eu digo, graças a Deus. Porque hoje o meu pijama listado tem uma lista. Na minha adolescência tinha meia lista, de tão magro que eu era. Ela dizia para mim assim: olha, vem o mês de agosto, cuidado com a ventania que o mês de agosto vai te carregar. E eu punha um tijolo na pasta do colégio. Eu punha um tijolo enrolado e ia para a aula com um tijolo. E andava nos cantos da parede, quando o vento da árvore balançava as árvores, eu dizia, pronto, e vem o vento para me levar. Vocês estão rindo porque vocês não nasceram em Astolfo Dutra, neto de Vó Chica. Nós estamos nesse espiritismo abençoado, que veio acabar com as assombrações, que veio acabar com aqueles espíritos que perturbavam nos caminhos, que perturbavam nas fazendas, que perturbavam nas casas assombradas. Onde estão as casas assombradas? Existiam? Existiam. Quantas vezes nós fomos para a fazenda Paraopeba? Eu trabalhei 8 anos com Mateus Fraga, o nosso benfeitor da FEAC, o nosso diretor espiritual da FEAC, encarnado. Quartas e sextas-feiras a reunião começava às 8 horas da noite. E não tinha hora para terminar. Uma mesa comprida, 60 médios em volta da mesa. Mateus falava 1 hora do Evangelho, cantávamos alguns hinos, a exemplo do que o nosso Soranzo vai cantar, o hino de André Luiz, de Bezerra de Menezes, de José Grosso, o hino da Sheila. A água era fluidificada e começavam os trabalhos de atendimento ao povo. Nas noites de lua cheia, meus queridos, na roça, fica claro igual na cidade. Não tem lâmpada de poste para atrapalhar. Você enxerga um grilo que tiver no chão. E o pessoal ia nas noites de lua cheia, principalmente, para poder andar na roça é mais fácil. E atendíamos a 600, 800, 1.000, 1.200 pessoas. Quantas vezes saímos da fazenda Paraopeba, levantamos da mesa de trabalhos mediúnicos, do banco em volta da mesa, o sol quente batendo na janela. E o povo hoje não aguenta concentrar meia hora. Ai, dá dor na coluna, dá dor nos quartos. A cadeira é confortável, é estufada, é aconchegante. E a gente sentava no banco, duro, como se diz, e trabalhávamos a noite inteira. Nestes dias em que estas reuniões realizadas com estes dias que já se foram do Espiritismo, trouxeram até a única o esclarecimento. Nós que estamos no Brasil, que tem a missão de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Recebemos aqui a semana passada, falou para a gente, a nossa Ana Elisa, que foi trabalhadora da casa e que está do outro lado do mundo, em Dubai, fazendo um grupo domiciliar. Ela e um outro casal que, nas suas experiências domésticas, estão abrindo o seu lar num país muçulmano, porque não é permitido ter práticas religiosas que não sejam deles, segundo os preceitos da raça e daquele povo. E eles estão abrindo horizontes, abrindo consciências, e nós estamos aqui numa FEAC, com todo o trabalho organizado e estruturado, numa Juiz de Fora com mais de 70 centros espíritas fazendo parte da Aliança Municipal Espírita, numa zona da mata que é um berço de mediunidades, de fenômenos, de comprovações. Nós estamos no trabalho do bem. E o que é que nós estamos fazendo?
Será que estamos pegando o nosso pífano, o nosso alaúde, tocando as músicas das letras do Evangelho, agregando pessoas e falando de Jesus? Como é que estamos fazendo isso na internet, nos nossos blogs, nos nossos sites, na nossa rede social? Nós acabamos de testemunhar as redes sociais revolucionarem o mundo árabe, a partir do Egito. E dali a onda vermelha, a primavera árabe, as redes sociais, libertando consciências. Está chegando no Brasil. Temos fé em nosso Senhor Jesus Cristinho, como dizia Senhorzinho Malta, que as redes sociais no Brasil serão usadas, já estão sendo usadas e serão cada vez mais usadas para quebrar as máscaras dos homens e mulheres que assumem votos em campanhas que não cumprem na vida pública, legislando em causa própria e fazendo coisas que não temos coragem de nem mencionar aqui, sem julgar a nenhum deles. Não tem julgamento da nossa parte. Provavelmente, se estivéssemos no lugar deles, contaminados com a situação e com o ambiente, com a oportunidade, muitos de nós faríamos igual ou até pior. Não é a política que complica o homem, é o homem no exercício da política que se complica. Não é a mediunidade que dignifica o ser humano. Quantos companheiros entram na mediunidade, como se diz, com o pé direito, e com o esquerdo também, porque ninguém é saci pererê, mas acabam caindo no tererê da vida e fazendo coisas em nome da mediunidade que até Deus duvida, como diz o povo da roça. O que é que nós estamos fazendo na política do lar? Como é que estamos tocando os nossos instrumentos musicais nos momentos de oração? Como é que estamos vivendo a dignidade ou não na profissão? Como é que estamos fazendo? O Soranço, antes de tanger as cordas do violão, que são 6, ele precisou de afiná-las. E quantos de nós ainda estamos vindo à casa espírita naquele conceito que trazemos de outras religiões? Ah, hoje é dia de FEAC, vamos lá fazer um descarrego. Vamos lá benzer, vamos lá. Ainda mais hoje que é dia de Ogum, Saravá, Ogum, como diz o povo de Umbanda. Vamos que hoje é dia de santo forte. E o Espiritismo vem mostrar que não tem santo nem demônio. Santo é você quando age no bem, quando age como o jovem do manto marrom. Demônio é você. Inimigo. Demônio quer dizer daimon, vem do latim, vem do grego. Satanás significa inimigo da verdade. Jesus pergunta para Simão, ele pergunta para os discípulos, que dizem os homens lá fora que eu sou? E uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias que voltou, e outro discípulo diz, outros dizem que tu és um dos profetas de Moisés que retorna. Jesus vira para Simão e diz para Simão, e tu, o que dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Simão treme e diz, tu és o Filho de Deus, o pastor do rebanho, o mensageiro da esperança, o Messias prometido pelas nossas Escrituras. Jesus vira para Simão e diz, não é a tua boca que fala, é a boca superior que fala por intermédio de você. Mostrando que naquele momento, Simão estava incorporado, como se diz popularmente, sob influência de espíritos superiores. E na continuidade da explicação, Jesus começa a dizer que o Filho do Homem precisará descer a Jerusalém para ser sacrificado, como o cordeiro é sacrificado na Páscoa. E quando ele começa a preparar os discípulos para a morte que ele teria de maneira odienta, de maneira horripilante, Simão levanta e diz, nós não deixaremos que tu desças a Jerusalém. Por que descer a Jerusalém? Porque eles estavam em Cafarnaum. Cafarnaum está numa altitude diferente de Jerusalém. Nós não deixaremos, se necessário te amarraremos. Jesus levanta e diz para ele, afasta-te de mim, Satanás. O que quer dizer Satanás? Inimigo da minha paz,
inimigo da verdade. Aquele que ele havia acabado de dizer, pouca falava a voz dos céus, agora falava a voz das trevas, mostrando que se o reino de Deus está dentro de você, está dentro de mim, a antítese do reino de Deus também está dentro de cada um de nós. Somos os construtores da nossa felicidade. Não precisamos mais de beijar anel de ninguém, não precisamos de nos curvar perante nenhuma criatura. É muito comum companheiros dizerem, Falcone, tu vai no centro hoje, vai, leva meu nome, pede os guias por mim. Eu digo, por quê? Tu não tem boca? Tenho, mas a sua oração é mais forte do que a minha. Eu digo, se fosse do Armandinho, ainda poderia ser, né? Porque oração, o cara tem força, tem tutano, mas a minha não tem força. A força da oração não está na musculatura, a força da oração está na sintonia direta com Deus. Orar vem do grego oros, e oros quer dizer abra a boca e fala. Orar é falar com Deus. E se Ele é nosso pai, se Ele é nossa mãe, se Ele é Babaji, Mamaji, se Ele é o Criador de tudo e de todos, da fecundação, da vida, da multiplicação, é alguém que nós podemos colocar a cabeça no colo de Deus, se é que Deus tem colo, figurativamente, metaforicamente falando. E como está no Evangelho, quando quiserdes orar a Deus, fecha as portas e as janelas da sua casa, e ora em segredo, que Ele que tudo vê, que tudo sabe, proverá, de acordo com as tuas necessidades e com o teu merecimento. E há pessoas apegadas à palavra, que sai fechando tudo que é janela, fecha as portas, fecha a janela, vamos orar, fecha as cortinas. Esquecidos que a casa que ele se refere é o corpo. E fechar as portas e as janelas é fechar ouvidos ao mundo, aos valores temporais. Mas alguém vai dizer, mas eu vivo no mundo. Eu ganho o meu pão de cada dia na profissão, no mundo lá fora. Como é que eu vou fazer? A resposta está em Paulo, na carta aos Gálatas. Viver no mundo, mas, toda vez que tiver o mas, prepara que a burdoada vem. Não viver o mundo. A resposta está em Paulo, na carta aos Tessalonicenses. Tessalonicenses, tudo me é lícito, mas, ao mas de novo aí, nem tudo me convém. Oswaldo me fez raiva, vou dar uma coça nele, posso? Pode, Falcone, mas não deve. O Armandinho me desrespeitou, vou dar pega nele. Não vai não, porque é o tamanho do homem lá. Primeiro, joga um dardo anestésico primeiro, porque senão você vai apanhar. Eu vou matar aquele desgraçado do meu vizinho, vou fazer justiça. Deus é testemunha de que eu estou no meu direito. Que direito? Que direito? Que direito? Estamos na doutrina espírita, que vem nos mostrar que em verdade, nós somos devedores da vida. É Francisco de Assis que volta dizendo que nós temos muito mais coisas para agradecer do que para reclamar. E nós queremos os nossos direitos. Nestas leis trabalhistas do Brasil, que a turma reclama, e agora no dia em que Alice nasceu, dia 8 de maio, 8 de abril, nós estamos... 8 de março, dia da mulher. 8 de março, Dom. Fala sério. A Lina me perturba. 8 de março. Pois é, no dia da mulher, no dia. Há 45 dias atrás que eu estou contando, é os dias que a Alice tem. O que aconteceu? Nós vimos uma entrevista de um canal de televisão do Brasil com um canal de televisão dos Estados Unidos, com repórteres fora do Brasil, na Europa. E eles comparando os direitos da mulher aqui e lá fora. A nossa lei protege muito mais a mulher do que lá fora. A nossa licença maternidade são quantos dias? 180? Já foi para 6? Não é 120 não? 4 meses? Já foi. E licença paternidade não tem não? Não te conta. Nos Estados Unidos,
45 dias. Nos países europeus, a média, 50 dias. O Brasil é um dos poucos e raros países na Terra que o cidadão comete um crime e recebe salário. Cada presidiário que está no Ceresp recebe salário e há um processo aí de receber um salário por cada filho. Os homens da lei aí podem confirmar isso ou não, como é que está, porque Não explica não que complica. Não explica que complica, não dá para entender. E assim nós vamos ver uma série de coisas acontecendo para que o planeta Terra mude de provas e expiações para regeneração. A orquestra vai ter que afinar. O chicote vai ter que pegar a todos aqueles que estivermos deixando a cara na reta. Então, meus queridos, o que é que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? O que é que nós estamos fazendo com o Espiritismo? O que é que nós estamos fazendo com a mediunidade? O mais novo livro de Manel Filomeno de Miranda, lançado a semana passada, já está na livraria da FEAC. Mediunidade, desafios e bênçãos. Eu quero ser médium, eu quero ser média, quero receber espírito, bufar, estribuchar. Isso é fácil. Isso é fácil. Até bêbado na esquina faz. Você não sabe se é convulsão, se é espírito, se é... O que é? Mas e a disciplina? E tá dando microfonia. Baixa um pouquinho o microfone, por favor. Está lá embaixo com a Ana Lúcia o livro que será palco do nosso seminário do SOS Preces, completando mais um aniversário na segundo sábado de agosto. Liberta-te do mal. Eu vim cá para vocês me libertarem do mal. Mas quantas vezes é o mal da cachaça, da bebida, da arrogância, da sexolatria, do tabaco e de outras coisas mais que nem vale a pena aqui citar. Estamos na Terra para aproveitar esta oportunidade. A FEAC tem 3 reuniões públicas. A FEAC tem 20, quase 30 grupos de estudos. Temos atendimento fraterno em 5 dias na semana. O SOS Preces diariamente das 8 da manhã às 24 horas. Nós temos na FEAC a oportunidade de crescer. Só não trabalha na FEAC quem não quer. Quando nós fundamos a FEAC, há 25 anos atrás, a FEAC completa aniversário agora. Bodas de Prata, semana daqui a 15 dias. Dia 6 de maio. Aí é maio, né? Agora tá certo. E agora incorporou. É isso. Nós nos lembramos que Mateus Fraga desenhou 2 círculos quando a FEAC completou 1 ano. Um círculo grande e desenhou um círculo menor interpenetrando o círculo grande. Ele disse, o círculo grande é formado pelos companheiros e companheiras que vêm à casa só para dar trabalho. E o círculo menor é formado pelos companheiros e pelas companheiras que vêm à casa, mas além de dar trabalho, já trabalham no bem. Já fazem das suas mãos extensão das mãos de Jesus. O Espiritismo não quer que você vire santo de um dia para o outro. Pega o Livro dos Espíritos, coloca debaixo do braço, eu aceito Allan Kardec como meu salvador. E já está no reino do céu. Só se for no céu das cavernas escuras. Ou do centro espírita do umbral, quem sabe. Mas o umbral está lotado, já está indo para o 2 brau, para o 3 brau, para o 4 brau. Estamos na Terra a serviço deste Deus de amor. E a FEAC, além de todas as atividades que realizamos na dimensão do estudo e vivência da doutrina espírita, da promoção social, nós temos que, ao sábado agora, colocamos limite, não podemos aceitar mais crianças. Mais de 120 crianças estão comparecendo nas tardes de sábado, não cabe mais na casa. O povo está com medo da gente invadir aqui o terreno do lado, né? Dá vontade de invadir. Como é que fala? Ocupação, né? Não é invasão, né? É ocupação. Ocupação. Ocupar aqui com as máquinas, já fazer umas colunas, umas vigas e esticando a casa para lá. Só assim vai dar certo. Nós temos 2 promoções.
nós temos a promoção de final de ano, onde já há vários anos temos conseguido levantar uma quantidade de mantimentos acima de 100 toneladas, com a participação de todos vocês. Só não participa quem não quer. E nós estamos hoje lançando uma campanha na FEAC, que é a campanha da outra promoção, mega promoção, que a FEAC desenvolve, que é a nossa festa junina. E está nas minhas mãos, simbolicamente, eu estou fazendo um gesto que desejamos que cada um de vocês façam. Adquira a camisa, abra o pacote. E como eu não posso fazer striptease aqui, tirar uma camisa para vestir outra, deixa eu fazer uma marmotagem. Tchan, 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 tchan. Será que vai dar? Não ri, não. Há um microfone, segura, ajuda aqui. GG. Tchan, 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 tchan. Ajuda aí, Lina, faz alguma coisa. Só fica me atrapalhando, poxa. Pronto. Coitado do Wilson, temos que orar pelo irmão Wilson. Arrumou direitinho. Eu acho que essa camisa é do primeiro casamento ou do segundo, Lina. Ainda estou em dúvida. Você está cheirando a camisa do terceiro, não é, que ainda não aconteceu. Eu acho que é do Vamos lá, vamos lá. Então, estou convidando. Desculpa, obrigado. Estou convidando a cada um de vocês a murchar a barriga, caminhar, atividade física faz bem, e a vestirmos a camisa da festa junina. O ano passado conseguimos, um homem internado é outra coisa. Quando eu crescer, eu quero ser bonito, que nem o Sávio. Olha aí, olha. Eu chego lá. Ainda bem que eu não vou crescer mais. Tá, cadê o convite? Lá embaixo, para todo mundo, estão os cartazes, ok? Os convites em pacote de 10, você pode levar quantos quiserem. E a camisa é para os trabalhadores e quem quiser usar no dia da festa. Mas é para começar a usar agora, porque onde você passar com a camisa da FEAC é uma propaganda ambulante. Não tem aquele povo que fica na rua, Alfredo, compra o ouro, compra o ouro, compra o ouro. Já colocamos da cor do ouro de uma vez, que é para brilhar. Aqui é assim, tudo é festa. Né? Então está aí o cartão com o mesmo preço de não sei quantas festas juninas, não é isso? E a oportunidade de passarmos um dia maravilhoso. Quem aqui trabalhou nas últimas festas juninas? Levanta a mão, quer ver? Olha aí, gente. Valeu a pena? Contamos com vocês, mas principalmente com a turma que por reumatismo ou desodorante vencido não levantou a mão. Ok? Vamos trabalhar. Nossa festa junina está marcada dia 23 de junho, das 14 às 22 horas, no estacionamento do Clube Cascatinha. Precisamos de trabalhadores, de voluntários. Alguém que pode estar acompanhando a nossa reunião à distância pela internet, tem mais de 300 internautas acompanhando? Pode pensar assim, mas Centro Espírita fazendo festa junina? Nós aproveitamos o folclore, não é a festa religiosa, a festa folclórica, e fazemos a maior festa junina de Juiz de Fora e região sem uma gota de bebida alcoólica. Antes da lei antifumo, já fazíamos campanha de não acender cigarro. Não tem uma briga, não tem uma confusão, é um encontro da família FEAC com a família Juiz Forana, e vem gente de outras cidades, vem ônibus de Santos Dumont, de Três Rios, de várias cidades, para participar da festa. Comprem ingresso antecipado, porque tem uns trabalhadores da FEAC que pegam os ingressos, uns frequentadores, sai vendendo, sai vendendo, sai vendendo. Quando volta para comprar para ele, acabou. Acabou. E fica, vende 10, 20, 30, 40, 50. Teve um ano passado que vendeu 110 ingressos e ficou do lado de fora da festa. Esqueceu de pegar um para si próprio. Então, meus queridos irmãos, como disse a Lina no princípio, na prece de abertura, a nossa casa é uma colmeia de luz, é um armazém de bênçãos, é uma escola abençoada, é uma oportunidade de crescermos no bem. A Alice viria hoje para participar da festa de lançamento, mas a temperatura mudou e mãe de primeira viagem está lá atrás, a Andréia, vem cá, Andréia. Ela é assim, a televisão anuncia assim, vai cair neve na China. Ela enrola a menina.
Ventania no deserto, ela fecha tudo. Eles não calculam o que ali está passando. Mas sabe como é? O que nós vamos fazer? Vamos trabalhar. Desejamos sinceramente que possamos, dentro das nossas possibilidades, se ainda não temos condição de sermos um Simão Barjona, se não temos condição de sermos um João Batista, precursor de Jesus, se não temos condição de ser um daqueles 12 homens que deram a vida em favor do Cristo, que possamos ser pelo menos o jovem do manto marrom, aprendizes do Evangelho e aprendizes que vivenciam, não apenas na teoria. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que a nossa festa de confraternização da FEAC este ano, a exemplo dos anos anteriores, possa ser coberta de resultados positivos. Nós vamos pedir às crianças para que se desloquem, para que a gente possa projetar aqui no quadro algumas considerações. Fernando para passar debaixo da mesa, disseram ali. Pode sentar aí. Aqui, a nossa Juju, o pessoal trabalhando na venda de fichas, trabalhadores do ano passado, alguns já desencarnaram, o moço aí já desencarnou. São fotos das nossas últimas festas juninas. Dessa aí ficou de banda, de lado, mais uma. Acertou. A equipe da limpeza, a equipe da sustentação, a equipe das barracas. Andréia, quantos trabalhadores nós precisamos para a festa? 400 pessoas para trabalharem. Olha lá, o Wilson, seu marido, né? Meu marido não. É bonito, né? Deus caprichou, né? A menina da França aí, ó. Olha aí, ó. Só gente boa, só gente bonita, olha. E a turma nos comes e bebes. Olha só, Lívia de trança, a Clara, o Pedro. Olha lá o outro tampando. Tem jeito não. Vamos lá. Isso, vai estar recebendo espírito. Vocês viram, está recebendo. A entidade não é boa, não. Vocês viram, não. Olha lá, Glorinha. Até você está ali, Glorinha. Olha aí. Olha só a turma. Pula. Até 6 anos, viu, Lina? Não pode, né? Depois disso, não. Olha só, gente. O do centro. Papai do céu caprichou. O cara é bonito, não é? Olha. Olha só. O ano passado eu estava roubando o filho dos outros. Esse ano eu tenho quem... Olha aí. Olha só. Uns choram. Chega, gente. Já tô com água na boca. Olha só. Cada barraca. Só gente bonita. Quase todo mundo bonito igual eu assim. Olha aí. A Ângela, nós vendemos o passe dela para Cabo Frio, mas eles não aguentaram e mandaram ela de volta. Acabou? Tem mais coisa. Cadê as datas? Hein? Já vem. Então vamos lá. 23 de junho, sábado, das 14 às 22 horas, Clube Cascatinha, festa junina da FEAC, show com Leonardo de Freitas e Fabiano. Se eles não comparecerem, eu e o Sábio fazemos o show. Vai ser uma beleza. Vamos lá? Convite R$6. Pode virar. Concentração, oremos. É porque o computador daqui é Lentium. Não é Pentium, não é Lentium. Tem que dar corda. O Soranzo, toca uma música aí, meu filho, enquanto vem. Ah, chegou. Cadê o som? Mina da FEAC de novo. Damas e cavaleiros, todos em seus lugares, que vai começar a quadrilha. É a festa junina da FEAC de novo. Comida típica, brincadeira e ambiente para toda a família. E no finalzinho do dia tem sempre um esperado show. Nesse ano é Leonardo de Freitas e Fabiano. Vamos lá, uai! É a tradicional festa junina da FEAC, dia 23 de junho, das 14 às 22 horas, no Clube Cascatinha. Garanta seu convite na FEAC. Informações 88450642. Damas e cavaleiros, chega! Chega, se deixar eles vão tocando, vai virar forró isso aqui. Aí não dá. Tem mais?
Hein? Esse já passou. As mãos juntas trabalhando no bem. Nossa festa só é um sucesso porque estamos todos juntos. É o trabalho de cada um, é o esforço de todos. Acabou? Tem lá. Reunião geral, 30 de maio, às 19h30, quarta-feira, para toda a equipe que vai trabalhar dentro e fora. A festa começa hoje. A preparação já começou há mais de uma semana e termina uma semana, duas depois. Última reunião geral dos trabalhadores, 15 de junho, às 19h30, sexta-feira. Isso tudo vai ser espalhado nos sites, nas redes sociais e nos cartazes aqui dentro da FEAC. Pode virar. Acabou? Acabou. Os patrocinadores aqui embaixo no cartaz. O nosso cartaz. Quando várias mãos se juntam, o bem se multiplica e expande. Agradecemos a você pela participação, pela divulgação e pelo trabalho no bem. A camisa está aí, adquira a sua com a do Semar lá embaixo, tá? Tem até para neném esse ano. Vocês desconfiam por quê? Não, né? Dá para imaginar por quê. Ok, ok, ok. Acabou. Muito bem, podem voltar. Então vai. Nossos compromissos da semana. Amanhã, terça-feira, reunião do GVV, Grupo de Valorização da Vida, para pessoas que querem aprender a valorizar mais a vida, como para pessoas que tenham ou já tiveram pensamentos de autodestruição. Vale a pena participar. Quinta-feira, dia 26, a Sônia Duque, trabalhadora aqui da FEAC, é que vai fazer a palestra da tarde, às 14h30. No próximo sábado, às 19h, quem vai falar para nós é a Cainara, também trabalhadora da FEAC. O tema é o trabalhador na última hora. A campanha da festa junina já fizemos. Quem está vindo na FEAC pela primeira vez, hoje, em vez de sair pelo corredor central, você vai passar pela sala lateral, não é isso? Então, o pessoal com as mesas, oferecendo a camisa, oferecendo os cartazes, leva quanto puder, não é isso? E os ingressos para serem vendidos. Dia 6 de maio, domingo que vem, é domingo que vem? Não, no outro domingo. Dia 6 de maio, domingo, às 17h30, começa o estudo da radionovela Há 2000 anos. É uma reunião que nós temos aos domingos, à tarde. Tchim, 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 tchim. Acabou? Acabou. Hoje nós temos com muita alegria a participação do companheiro Soranço, que abrilhantará a nossa segunda parte. Contamos com o silêncio, a oração e as reflexões de todos na continuidade das tarefas da noite. Senhor Jesus, ainda sentindo e cada vez com mais vontade de sentir a Tua paz, a paz que nos invade, a paz que nos envolve, a harmonia que sentimos neste ambiente que está, para nós encarnados, limitado às paredes de alvenaria, mas que para o mundo espiritual é uma grande assembleia, um grande anfiteatro, em que companheiros vêm nos visitar, estudar conosco, aprender conosco. Amigos e parentes que já estão no mundo espiritual, estão aqui conosco para matarem a saudade, sentirem conosco o prazer de ouvir as Tuas histórias, Senhor, a Teu respeito e o que o Senhor contou. Que esse sentimento que estamos sempre tendo, quando estudamos sobre a Tua vida, os Teus feitos,
Que este sentimento possa cada vez mais estar internalizado em nós. Nós possamos introjetar para nossa mente, nossas atitudes, nosso comportamento, o Senhor, que é nosso modelo e guia, como referência para nossas vidas. Ajuda-nos então, Mestre, nos momentos em que estivermos fora do nosso estado normal de equilíbrio, na irritabilidade, na raiva, ou outra situação que nos impede de enxergar a realidade, ajuda-nos a dirigir o nosso pensamento a Ti, como estamos fazendo agora, para que a paz seja envolvida por todos nós. No momento do passe que vai começar agora, que nós possamos entrar com um pensamento de humildade, o pensamento da necessidade dessas forças, desses fluidos, e a fé verdadeira e convicta que nos torna pessoas melhores a cada dia. Muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor nos dá sempre. E é em Teu nome que começamos o passe desta noite. Que assim seja.